Olá, amigos e amigas do programa O Verbo que se fez carne. Hoje, com muito carinho, chamamos o Fábio Bahia. Ele é diácono aqui da Igreja Paróquia de Santo Antônio. E ele vai abordar um assunto para a gente muito importante sobre Eucaristia. Vamos ouvir com atenção? Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com todos nós, esteja com você hoje, nesse dia. Eu, mais uma vez, estou aqui, Fábio Bahia, estou aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre alguns temas relacionados à nossa fé, relacionados àquilo que cremos. E hoje, em especial, falaremos sobre a Eucaristia. A Eucaristia que é um dos 7 sacramentos da Igreja e que para nós é algo importantíssimo, como veremos ao longo desse momento de reflexão. Como já foi dito aqui em uma outra ocasião, todos os sacramentos da Igreja, todos os 7 sacramentos, foram instituídos pelo próprio Cristo. Em algum momento de sua trajetória, em algum momento da sua vida, enquanto esteve pessoalmente no meio de nós, o próprio Cristo instituiu estes sacramentos. Elevou diversos momentos, significados que nós já tínhamos, elevou a dignidade de sacramento. Sacramento que é aquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz ser cada vez mais santos. E hoje, como disse, falaremos um pouco sobre a Eucaristia. Como disse, todos eles foram instituídos pelo próprio Cristo. E para mostrar esse ponto, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 29. Lá diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não bebereis mais deste fruto da videira até um dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Meus irmãos, nesse momento, o momento da Santa Ceia, o próprio Cristo, bem próximo, bem às vésperas de sua paixão, instituiu para nós a Eucaristia, que é o seu corpo, que é o seu sangue. Eucaristia, que vem do grego de eucharistain, quer dizer ação de graças, quer dizer alimento espiritual. Irmãos e irmãs, a Eucaristia é o corpo verdadeiro do Senhor e que para nós se faz alimento. O Senhor sabe que nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer para as lutas da vida, nos fortalecer para aquilo que nós vivemos, para a luta que você vive no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. O Senhor sabe que você precisa de ajuda, que nós precisamos da sua ajuda. E por isso, Ele nos fortalece a cada missa que nós participamos, a cada comunhão que nós recebemos. E qual a força maior poderia ser do que o próprio Cristo? O Cristo que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, que nos faz ser cada vez mais filhos de Deus. Então, Ele mesmo disse: Tomai todos e comei. Vejam que na passagem do Evangelho, Jesus não diz: Tomai e comei como se isso fosse o meu corpo. Tomai e comei lembrando o meu corpo. Não. Não, irmãos. Jesus diz: Isto é o meu corpo. Jesus faz uma afirmação. Ele determina: Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, irmãos, quando nós viermos à missa, quando você vier à missa da próxima vez, se é hoje, amanhã, no dia que você vier, a olhar para a Eucaristia, irmão, olhe para Jesus. É Jesus, na sua presença real, viva e ressuscitada, que está presente diante de você. Tudo que fazemos na nossa vida na igreja tem como fundamento a Eucaristia. Tudo que nós fazemos é em torno da Eucaristia. Eu estou aqui falando para você hoje, exercendo a missão de profeta,
de anunciar a palavra de Deus diante do sacrário, que é onde está a reserva eucarística. É onde está o Senhor, vivo e ressuscitado. Onde é guardado a Eucaristia para aqueles que estão doentes e não podem vir à missa. Para aqueles que vêm à igreja para adorar, estar na presença do Senhor, conversar com o Senhor. Conversar sim, porque nós dizemos a Ele aquilo que nós precisamos, as nossas intenções, as nossas dificuldades, e Ele prontamente nos escuta e nos responde. Irmãos, a nossa vida gira ao redor da Eucaristia. Sempre quando nós celebramos qualquer um dos sacramentos, todos eles estão ligados à Eucaristia. Seja o sacramento da ordem, seja mesmo o sacramento do matrimônio, ele pode ser celebrado dentro da Santa Missa, dentro da Eucaristia. O próprio batismo, ele pode ser celebrado dentro da Santa Missa. Tudo parte da Eucaristia, que é o próprio corpo do Senhor. E outra coisa, irmãos, que eu gostaria de deixar bem claro. Lá no Antigo Testamento, nós temos, lá no Êxodo, a determinação dos 10 mandamentos, não é? Que nós vivemos ainda hoje. Aqueles que ferem algum dos 10 mandamentos incorrem em pecado mortal, inclusive. O terceiro mandamento da lei de Deus é guardar domingos e dias santos. Aí eu faço a pergunta para você. Há quanto tempo você não participa da Santa Missa? Quantos domingos você já faltou? Irmãos, como eu disse, é pecado. Nós estamos indo contra a lei de Deus. Guardar domingos e dias santos. Todo domingo devemos vir à missa, não como uma obrigação ou simplesmente para cumprir o preceito, uma determinação, mas por amor. Porque nós precisamos desse alimento que é o próprio Cristo. Precisamos desse alimento que é Jesus em nosso meio. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que nós precisamos ser alimentados. Assim como o nosso corpo precisa todo dia comer ali um feijão, um arroz, uma macarronada, a nossa alma, o nosso espírito, para ser sustentado, precisa do corpo do Senhor. Sem Ele, irmãos, nós não podemos nada. Por isso nós não podemos faltar à Santa Missa. Se não podemos participar da missa todos os dias, o que seria muito bom, participemos ao menos aos domingos e dias santos. Por amor, como eu disse. Porque nós temos a consciência de que precisamos do Senhor. E aí eu disse, dias santos. Que dias são esses? Fora os domingos, os dias de preceito são Natal, Corpus Christi, Imaculada Conceição, São José, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo e a festa de todos os santos. Esses dias nós não podemos faltar à missa. Nunca podemos deixar de comungar, receber o Senhor, participar do santo sacrifício. Mas, em especial, esses dias. Irmãos, talvez muitos não acreditem na presença real do Cristo na Eucaristia. Aos nossos olhos, nós só vemos a matéria, o físico. Vemos ali um pedacinho de pão, branquinho. Como acreditar que ali está o Senhor, vivo e ressuscitado? Irmãos, a santa tradição da Igreja, a partir das palavras de Jesus, os apóstolos que viveram isso ao longo de suas vidas, porque o próprio Cristo disse, ide, fazei isto em memória de mim. Nós repetimos isso, inclusive, na missa. Não como um ato repetitivo, mas como uma atualização do mistério. O mistério de Cristo é atualizado na Santa Missa. Por isso Cristo está presente, vivo e ressuscitado. Mas se você tem dúvidas, basta você pegar o seu celular, você pegar um computador e pesquisar. E eu te faço esse convite. Pesquise sobre os milagres eucarísticos. A internet está cheia deles. Diversos e diversos milagres eucarísticos realizados ao redor do mundo ao longo dos tempos. Mas eu gostaria de relembrar um para você, talvez o mais conhecido. Chama-se o Milagre Eucarístico de Lanciano.
Lanciano é uma cidade na Itália. E lá por volta do ano 700, um monge da ordem de São Basílio passava por certas dificuldades na sua fé. Era um monge, era um padre, não é? Vivia lá no convento. E uma certa época, ele começou a ter dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Vejam bem, o padre que celebrava a missa começou a ter dúvidas se aquele pedaço de pão que estava ali na frente dele era de fato o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, imaginem o que aconteceu. Certo dia, esse monge, esse padre, estava celebrando a missa, mesmo sem a fé, né, sem acreditar no que estava acontecendo, e no ato exato, no momento exato da consagração, da transubstanciação, né, o momento em que o corpo se torna carne e o vinho se torna sangue, naquele exato momento, quando o padre ergueu aquela hóstia, ele sentiu escorrer pelas mãos dele sangue. Quando ele olhou para a hóstia, já não era mais um pedaço de pão branco, era um pedaço de carne que estava nas mãos dele. Claro, todos ficaram assustados. Ele não estava sozinho ali celebrando aquela missa, havia uma assembleia, havia um povo na frente dele que também viu o milagre acontecer. Nesse exato momento, ele guardou, né, aquilo que estava nas mãos dele, um pedaço de carne sangrando, e aí apresentou à igreja, exames foram feitos, diversos exames, e o último deles foi feito em 1970, pela NASA, né, o órgão americano, né, de viagens espaciais, inclusive, e a NASA detectou o seguinte, confirmou todos os exames que haviam sido feitos anteriormente, mas ela confirmou ainda de que aquele pedaço de carne era um pedaço de carne humana, mais exatamente, especificamente, do miocárdio, o músculo do coração. O sangue que jorrava daquela carne também era sangue humano e pertencia à mesma pessoa daquela carne, daquele pedaço do músculo do coração, do miocárdio. Esse sangue era do tipo AB, um tipo sanguíneo muito comum na época de Jesus, muito comum aos judeus. E outra coisa curiosa, e que nos faz ficar de joelhos diante dessa realidade. Este sangue é o mesmo sangue da mesma pessoa que foi envolvida no Santo Sudário. O mesmo sangue encontrado naquele véu, naquele tecido, é o sangue que brotou das mãos daquele padre incrédulo. Irmãos, este é um dos milagres. E outros detalhes ainda sobre esse milagre existem, mas deixo de lição de casa para você. Se você ficou curioso, pesquise. Milagre de Lanciano. Milagres eucarísticos. E diversos milagres vão aparecer. Mas, irmãos, uma mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje, neste dia. Não se afaste da Santa Missa. Não se afaste da Eucaristia. Ela é o nosso alimento, a nossa força. É o próprio Cristo que nos sustenta. Mas talvez você tenha dúvidas quanto a quem pode receber a Eucaristia. A Eucaristia, assim como todos os outros sacramentos, é reservada para aqueles que são batizados. O batismo é a porta de entrada para os sacramentos, é a porta de entrada da igreja. Só se pode receber qualquer um dos sacramentos a partir do sacramento do batismo. Então, para que você possa se aproximar da mesa do altar e receber o corpo do Senhor, você deve primeiramente ser batizado. Uma vez batizado, é preciso estar sempre em estado de graça. E o que é isso? Estar com a confissão em dia. O sacramento da confissão precisa estar em dia. Não adianta nós nos confessarmos uma vez a cada 5 anos, a cada 10 anos, e nos aproximarmos sempre da Eucaristia. Isso é pecado também. Como podemos oferecer ao Senhor um templo sujo, cheio de pecados? Ele que é santo. Então devemos lutar para que sejamos também santos. Que o templo que nós ofereçamos ao Senhor esteja limpo, puro. Então busque a confissão regularmente. A igreja nos pede que nós nos confessemos ao menos, pelo menos, uma vez por ano.
por ocasião da Páscoa. Então, nem que seja uma vez por ano, se confesse, busque o Senhor. Não permita que os nossos pecados, os seus pecados, tirem essa graça de tuas mãos. Gostaria aqui de deixar um agradecimento a você que nos ouve, que acompanha esse nosso programa. Que o Senhor possa abençoar a você, a sua vida e a sua família. Que o Cristo vivo e ressuscitado na Eucaristia possa te alimentar, te dar a força necessária para superar as dificuldades da vida. Deus abençoe. Olá, amados. Vocês viram o Fábio Bahia explicando o que é a Eucaristia. Eucaristia é Deus vivo, Deus presente, Deus onipotente. E você? Como você está com Deus? É você mesmo que eu estou falando. Porque muitas vezes em nossas famílias acontece a gente estar se preocupando em alimentar o corpo, mas esquecemos da alma. O nosso corpo padece, vira matéria. A nossa alma é eterna. E como você tem alimentado ela? Ou você ainda está neste mundo que não acredita em nada? Que tipo de milagre Jesus tem que dar para você acreditar nele? Olha, irmão, eu vou citar um só. O Fábio citou vários aqui, mas eu vou falar um milagre para você. Quando você acorda, é um grande milagre. Você é perfeito. Você enxerga, você anda. E o seu andar hoje está se distanciando de Deus. Por quê, irmão? Porque esse nosso Deus está à busca de você. É, de você. E não do seu pecado. Não do que você está fazendo, irmão. O livre-arbítrio é isso que Jesus Eucarístico te dá. O livre-arbítrio. Mas põe uma coisa na sua cabeça. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fique com Deus. Estamos esperando você aqui na Igreja Santo Antônio para ter esse momento pessoal com Jesus Eucarístico. Fiquem na paz.